Meus filhos e minhas filhas, se você está ouvindo essa mensagem agora, pare por um momento, porque Deus mandou te avisar hoje. Você tem se preocupado, tem pensado demais, tem carregado coisas que não deveria carregar. Mas ouça isso. Nem tudo depende de você. Nem tudo está nas suas mãos. Nem tudo você precisa resolver sozinho. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Isso significa que aquilo que está te tirando a paz não precisa mais ficar com você. Deus está dizendo hoje: me entrega. Entrega essa situação. Entrega essa preocupação. Entrega esse medo. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você se cansa. Mas quando você entrega, Deus começa a agir. Talvez você não esteja vendo saída. Talvez você esteja cansado de tentar. Talvez você esteja pensando que não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: eu estou trabalhando por você. Mesmo no silêncio. Mesmo no invisível. Mesmo quando tudo parece parado. Hoje não é dia de desistir. Hoje é dia de confiar. Confia, porque Deus não falha. Confia, porque Deus não se atrasa. Confia, porque Deus não te abandona. Mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando ninguém entende o que você está passando, mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus continua presente. Ele continua vendo. Ele continua cuidando. Ele continua trabalhando em cada detalhe da sua vida. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado. Talvez você tenha começado o dia preocupado. Talvez existam coisas dentro de você que ninguém vê, mas Deus vê. Deus conhece cada pensamento. Deus conhece cada lágrima. Deus conhece cada luta que você tem enfrentado em silêncio. E hoje Ele te trouxe aqui para te lembrar de algo muito importante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo agora, porque existe um Deus que está no controle de tudo. A palavra diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E isso não é apenas uma frase bonita. Isso é um convite. Um convite para você soltar. Um convite para você descansar. Um convite para você confiar. Agora eu quero que você, por um momento, respire fundo e dentro do seu coração, entregue aquilo que está te preocupando. Pode ser algo pequeno. Pode ser algo grande. Pode ser algo que já vem te incomodando há dias. Entregue, porque quando você entrega, Deus começa a agir de forma que você não consegue imaginar. Enquanto você tenta controlar, você se desgasta. Mas quando você confia, você encontra paz. E hoje Deus quer te dar paz. Não uma paz momentânea, não uma paz superficial, mas uma paz que acalma a mente, que tranquiliza o coração, que te faz descansar mesmo no meio da luta. Talvez a situação ainda não mudou, talvez o problema ainda esteja aí, mas algo já começou a mudar dentro de você. Porque quando Deus fala, Ele fortalece. Quando Deus toca, Ele renova. Quando Deus entra, Ele transforma. E hoje, Deus está entrando na sua história mais uma vez, não para te julgar, não para te cobrar, mas para te levantar, para te lembrar que você é mais forte do que pensa, que você vai vencer isso, que isso não é o fim, isso é só um processo. E todo processo tem um propósito. Mesmo aquilo que você não entende está cooperando para algo maior. Então não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não entregue sua fé, porque Deus já está escrevendo algo novo e você ainda vai ver o resultado disso tudo. Confie, mesmo sem entender. Descanse, mesmo sem ver. E continue, mesmo sem sentir, porque Deus está com você. E isso já é suficiente, porque quando Deus está com você, nenhuma situação tem poder para te destruir. Pode até parecer difícil agora, pode até parecer pesado, mas não é o fim. Deus está escrevendo algo maior do que você consegue enxergar neste momento. Talvez você esteja olhando apenas para o problema, mas Deus já está vendo a solução. Talvez você esteja focando na dor, mas Deus já está preparando o alívio. Talvez você esteja pensando que não vai conseguir, mas Deus já declarou que você vai vencer. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E isso inclui até aquilo que hoje parece confuso, aquilo que hoje parece difícil, aquilo que hoje não faz sentido. Nada está fora do controle de Deus. Nada está perdido. Nada está atrasado. Tudo está sendo alinhado no tempo certo. E o que você precisa fazer agora é apenas confiar. Confiar quando não entender. Confiar quando não sentir. Confiar quando tudo parecer parado. Porque Deus não depende das circunstâncias para agir. Ele age no silêncio. Ele age no invisível. Ele age onde ninguém vê. E quando chegar o momento certo, tudo vai se revelar. Aquilo que parecia impossível vai acontecer. Aquilo que parecia travado vai fluir. Aquilo que parecia distante vai se aproximar. Mas até lá, permaneça firme. Permaneça com fé. Permaneça confiando. Não permita que o medo fale mais alto. Não permita que a ansiedade te paralise. Não permita que pensamentos negativos dominem a sua mente. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele vai completar aquilo que começou. Ele vai terminar aquilo que prometeu. E você ainda vai olhar para trás e entender por que tudo aconteceu dessa forma. Vai perceber que Deus estava cuidando de tudo, mesmo quando você não percebia. E isso vai fortalecer ainda mais a sua fé. Então continue. Continue acreditando. Continue confiando. Continue caminhando. Porque Deus está com você em cada passo. E onde Deus está, há direção, há proteção, há cuidado e há vitória. Porque a sua história não termina na dor. A sua história não termina na luta. A sua história não termina nesse momento difícil. Deus ainda está escrevendo cada detalhe da sua vida. E o final será muito maior do que você imagina. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você tenha sentido vontade de parar. Talvez você tenha se perguntado se vale a pena continuar. Mas Deus está dizendo agora, não desista. Porque o que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. E aquilo que hoje parece atrasado, na verdade está sendo preparado. Aquilo que hoje parece silêncio, na verdade é Deus trabalhando. Aquilo que hoje parece vazio, na verdade está sendo preenchido no tempo certo. Agora feche os seus olhos por um instante e se conecte com Deus nesse momento. Respire fundo e sinta a presença dele aí com você. Deus está entrando na sua casa agora. Deus está tocando no seu coração agora. Deus está trazendo paz para a sua mente agora. Toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo começa a perder força neste momento. Porque a presença de Deus é maior do que qualquer problema. E agora eu declaro sobre a sua vida que toda carga pesada seja retirada, que todo pensamento negativo seja quebrado, que toda angústia seja transformada em paz, que a sua mente seja acalmada, que o seu coração seja fortalecido, que a sua fé seja renovada. Deus está restaurando você por dentro. Talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está trabalhando dentro de você. Está te fortalecendo. Está te levantando. Está te preparando para algo maior, porque aquilo que vem depois disso será testemunho. Aquilo que vem depois dessa fase será vitória. Aquilo que vem depois dessa luta será resposta de Deus. Então não tenha medo. Mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que você não saiba o que vai acontecer amanhã, confie, porque Deus já está no seu amanhã. Ele já está preparando o caminho. Ele já está abrindo portas. Ele já está alinhando tudo o que precisa acontecer. E no tempo certo, você vai ver, você vai entender, você vai viver aquilo que Deus prometeu. Permaneça firme, permaneça com fé, permaneça confiando, porque Deus nunca falha. E aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida, porque Deus não volta atrás naquilo que Ele fala. Ele não falha. Ele não se atrasa. Ele não esquece de você. Talvez você tenha esperado tanto tempo. Talvez você tenha orado tantas vezes. Talvez você tenha chorado em silêncio. E em alguns momentos, pareceu que Deus não estava ouvindo, mas Ele estava. Cada oração foi ouvida, cada lágrima foi vista, cada pedido chegou até Ele. E no tempo certo, tudo será respondido, porque Deus trabalha no tempo perfeito. Não é no seu tempo, não é no tempo das pessoas, é no tempo dele. E quando Ele age, tudo acontece da forma certa. Sem falhas, sem atrasos, sem erros. Agora eu quero que você entenda algo muito forte. O que você está vivendo hoje não define o seu futuro.
Essa fase não define quem você é. Essa luta não define a sua história. Isso é apenas um capítulo. Não é o final. Deus ainda está escrevendo. E quando ele terminar, você vai entender por que tudo aconteceu. Vai perceber que cada detalhe tinha um propósito. Até aquilo que você não queria passar serviu para te fortalecer. Até aquilo que te machucou serviu para te ensinar. Até aquilo que parecia perda, na verdade era livramento. Deus estava te protegendo. Mesmo quando você não percebia, Deus estava te guiando. Mesmo quando você achava que estava perdido, Deus estava te sustentando. Mesmo quando você pensava que não ia aguentar. E olha você aqui, ainda de pé, ainda acreditando, ainda buscando. Isso não é fraqueza. Isso é força. Porque quem permanece, quem continua, quem não desiste, está sendo preparado para viver algo grande. Agora respira fundo mais uma vez e entrega tudo para Deus. Entrega o medo, entrega a preocupação, entrega aquilo que está tirando a sua paz. Não segura mais isso dentro de você. Solta. Porque quando você solta, Deus assume o controle. E quando Deus assume, tudo começa a se alinhar. Portas começam a se abrir. Caminhos começam a aparecer. Respostas começam a chegar. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer diante dos seus olhos. Mas para isso, você precisa confiar. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, confie. Porque Deus está trabalhando agora, neste exato momento. Enquanto você ouve essa mensagem, algo já está sendo movido ao seu favor. Algo já está sendo preparado. E muito em breve, você vai viver aquilo que tanto pediu a Deus. Porque quando Deus determina algo, nada pode impedir, nem pessoas, nem circunstâncias, nem o tempo. Nada pode parar aquilo que Deus já decidiu fazer na sua vida. Talvez você ainda não esteja vendo, mas Deus já está movimentando tudo. Está ajustando detalhes. Está organizando caminhos. Está preparando respostas. E quando tudo estiver pronto, vai acontecer de forma tão clara que você vai saber. Foi Deus. Agora eu quero que você entenda algo muito importante. Nem toda demora é atraso. Muitas vezes é preparação. Deus não entrega antes da hora, porque Ele sabe exatamente quando você está pronto. E aquilo que Ele tem para você é maior do que você imagina, mas precisa chegar no tempo certo. Para não se perder, para não se quebrar, para não se desviar. Deus está te preparando para sustentar aquilo que você pediu. E isso exige processo, exige amadurecimento, exige fé, exige confiança. Por isso, não reclame do processo, não desista no meio do caminho. Não pare agora, porque você está mais perto do que imagina. Mais perto da resposta, mais perto da vitória, mais perto da mudança. Agora feche os seus olhos novamente e sinta isso. Deus está te abraçando nesse momento. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Ele está aí, te fortalecendo, te sustentando, te renovando por dentro. Toda fraqueza está sendo transformada em força. Toda insegurança está sendo transformada em fé. Toda dúvida está sendo transformada em confiança, porque Deus está trabalhando dentro de você. E antes de mudar a situação, Ele fortalece quem está passando por ela. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo fortalecido. Você está sendo preparado. Você está sendo levantado por Deus. E quando chegar o momento certo, você não vai apenas vencer, você vai testemunhar. Vai contar o que Deus fez. Vai lembrar de tudo que passou. E vai reconhecer. Valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena permanecer. Porque Deus nunca falha. E Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Então continue. Continue firme. Continue acreditando. Continue confiando. Porque a sua vitória já está sendo preparada. E mesmo que você ainda não consiga enxergar, Deus já começou a mover coisas ao seu favor. Existem caminhos sendo abertos. Existem portas sendo preparadas. Existem respostas sendo liberadas. Tudo no tempo certo. Talvez você esteja olhando para a situação e pensando, nada mudou. Mas no mundo espiritual, tudo já começou a se mover. E quando Deus começa a agir, não há nada que possa impedir. Por isso, não se desespere. Não se precipite. Não tente resolver tudo sozinho.
Aprenda a descansar em Deus, porque descansar também é um ato de fé. É dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio. E essa confiança move o céu ao seu favor. Agora eu quero que você pense em algo que está te preocupando, algo que tem tirado a sua paz, algo que você não sabe como resolver. Segura isso dentro de você por um instante. E agora, entrega. Entrega de verdade. Não segura mais. Não tenta controlar. Solta, porque quando você solta, Deus assume. E quando Deus assume, tudo começa a se alinhar. Aquilo que estava travado começa a fluir. Aquilo que estava fechado começa a se abrir. Aquilo que parecia perdido começa a se resolver. Mas isso só acontece quando você confia. Então hoje, escolha confiar, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem entender. Confie, porque Deus já está cuidando de tudo. E mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que os seus sentimentos não acompanhem, a sua vida não está parada. Existe um movimento acontecendo agora. Silencioso, invisível, mas poderoso. Deus está ajustando aquilo que você não consegue tocar. Está organizando aquilo que você não consegue ver. Está preparando aquilo que você ainda não entende. E muitas vezes, o maior milagre acontece no invisível antes de aparecer no visível. Talvez você esteja esperando uma mudança imediata, mas Deus está trabalhando de forma profunda. Ele não muda apenas a situação, Ele muda você. Ele fortalece, Ele prepara, Ele transforma por dentro para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para viver. Porque receber é fácil, difícil é sustentar. E Deus não quer te dar algo que você não consiga manter. Por isso, Ele te prepara primeiro. E esse tempo de preparação, mesmo sendo difícil, é necessário. Talvez você tenha passado por coisas que não entende, situações que te machucaram, momentos que te fizeram questionar, mas nada foi em vão. Tudo serviu para te moldar, tudo serviu para te fortalecer, tudo serviu para te aproximar de Deus. Porque nos momentos de dor, você orou mais, você buscou mais, você se aproximou mais. E isso mudou você. E é essa versão sua, mais forte, mais madura, mais dependente de Deus, que vai viver aquilo que está por vir. Agora presta atenção nisso. Nem tudo que sai da sua vida é perda. Muitas vezes, é livramento. Deus tira pessoas. Deus fecha portas. Deus muda caminhos. Não para te prejudicar, mas para te proteger, para te direcionar, para te levar exatamente onde você precisa estar. E você só vai entender isso depois, quando olhar para trás e perceber que Deus estava te livrando de algo maior. Então não questione tanto, confie mais, descanse mais, entregue mais. Porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo quando parece confuso, mesmo quando parece difícil, existe um propósito. E esse propósito vai se cumprir. Agora, se conecta mais uma vez com Deus. Respira fundo e reconhece. Você não chegou até aqui sozinho. Foi Deus que te sustentou. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te manteve de pé. E se Ele fez até aqui, Ele vai continuar fazendo. Porque Deus não começa algo para parar no meio. Ele termina. Ele cumpre. Ele realiza. E aquilo que Ele prometeu para a sua vida vai acontecer. Não no seu tempo, mas no tempo perfeito dele. E quando acontecer, você vai entender. Valia a pena confiar. Valia a pena esperar. Valia a pena não desistir. E você ainda vai viver esse momento, o momento em que tudo começa a fazer sentido. O momento em que você olha para trás e percebe que Deus estava cuidando de cada detalhe. Até nos dias difíceis, até nos dias de silêncio, até nos dias em que você achou que estava sozinho. Deus estava lá e Ele continua aí com você agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, a presença dele não depende do que você sente. Depende do que ele prometeu. E ele prometeu que estaria com você todos os dias. Então não se sinta sozinho. Você nunca esteve. Talvez você tenha passado por momentos em que ninguém te ajudou. Momentos em que você teve que ser forte sozinho. Momentos em que você teve que sorrir por fora. Mas por dentro estava quebrado. Mas Deus viu tudo isso. Cada lágrima escondida, cada dor silenciosa, cada noite difícil. Nada passou despercebido. E é por isso que a sua história não termina assim.
Porque Deus não permite que a dor seja o fim. Ele transforma a dor em força. Ele transforma a perda em aprendizado. Ele transforma sofrimento em crescimento. E é isso que está acontecendo com você. Você não é mais o mesmo de antes. Você amadureceu. Você cresceu. Você ficou mais forte. E mesmo sem perceber, você está mais preparado. Preparado para aquilo que Deus vai fazer. Preparado para viver algo novo. Preparado para entrar em uma nova fase da sua vida. Mas para isso, você precisa continuar. Não pare agora. Não desacelere sua fé. Não deixe que o cansaço te faça desistir. Porque o cansaço passa, mas a promessa permanece. E a promessa de Deus vai se cumprir. Agora eu quero que você pense nisso. Se Deus te trouxe até aqui, você acha mesmo que Ele vai te abandonar agora? Depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já venceu, você acha mesmo que chegou até aqui à toa? Não. Existe um propósito. Existe um plano. Existe algo maior sendo preparado. E você faz parte disso. A sua vida tem valor. A sua história tem sentido. E aquilo que você está vivendo hoje não é o fim. É apenas o caminho até aquilo que Deus preparou. Agora respira fundo mais uma vez. E se acalma. Diminui a pressa. Diminui a ansiedade. Diminui o medo. Porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, você pode descansar. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver, você pode descansar. Porque o que vem pela frente vai ser maior do que tudo que ficou para trás. Porque aquilo que Deus tem preparado para você não se compara com aquilo que você já viveu. O que passou, passou. Mas o que está por vir vai surpreender você. Vai restaurar aquilo que foi quebrado. Vai alinhar aquilo que saiu do lugar. Vai trazer respostas para aquilo que você tanto perguntou. E quando acontecer, você vai reconhecer. Foi Deus. Não foi sorte. Não foi coincidência. Não foi acaso. Foi Deus agindo na sua vida. E tudo aquilo que hoje parece distante vai se tornar realidade. Mas antes disso, Deus está trabalhando dentro de você. Porque o maior milagre começa no interior. Ele começa no coração, na mente, na forma de pensar. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a mudar também. Agora presta atenção nisso. Talvez Deus não esteja apenas querendo mudar a sua situação. Talvez Ele esteja querendo mudar você, te fortalecer, te amadurecer, te preparar para algo maior. Porque aquilo que vem depois disso exige uma versão mais forte de você, uma versão mais firme, mais confiante, mais dependente de Deus. E é isso que está sendo formado agora. Mesmo sem você perceber, você está sendo transformado. E isso é poderoso. Porque ninguém pode tirar aquilo que Deus constrói dentro de você. Agora, se conecta mais uma vez com essa verdade. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Você não ficou para trás. Você está exatamente no processo que Deus permitiu para a sua vida. E esse processo vai te levar ao propósito. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas será perfeito. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Agora desacelera o seu coração, silencia a sua mente e reconhece: Deus está aqui, agora, nesse momento, com você, te ouvindo, te vendo, te sustentando, e Ele não vai te deixar cair. Mesmo quando parecer difícil, Ele te segura. Mesmo quando parecer pesado, Ele te fortalece. Mesmo quando parecer impossível, Ele faz acontecer. Porque Ele é Deus. E para Ele, nada é impossível. Então não limite aquilo que Deus pode fazer. Não diminua aquilo que Ele pode realizar. Não duvide daquilo que Ele já prometeu. Porque se Ele falou, vai acontecer. E você ainda vai viver aquilo que hoje você apenas ora. E quando esse dia chegar, você vai lembrar desse momento. E vai entender que Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve no comando. E Ele sempre esteve cuidando de você. E mesmo que você ainda tenha dúvidas, mesmo que em alguns momentos a fé fique abalada, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo, fiel, justo, presente. E principalmente, Ele continua cuidando de você. Talvez você tenha se perguntado: até quando isso vai durar? Talvez você tenha olhado para o céu e pensado que Deus estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. O silêncio de Deus é trabalho.
É movimento invisível. É preparação. Porque enquanto você espera, Deus age. Enquanto você ora, Deus movimenta. Enquanto você confia, Deus prepara. E aquilo que está sendo preparado vai chegar no momento certo. Nem antes, nem depois, mas exatamente quando precisa acontecer. Agora entenda algo muito importante. Você não está atrasado. Você não perdeu oportunidades. Você não ficou para trás. Tudo o que aconteceu fez parte do processo. Até os erros, até as quedas, até os momentos difíceis serviram para te ensinar algo. Serviram para te fortalecer. Serviram para te preparar. Porque Deus usa tudo, até aquilo que parecia errado, para construir algo certo na sua vida. E isso é poderoso. Porque significa que nada foi em vão. Nada foi perdido. Nada foi desperdiçado. Tudo está sendo usado por Deus para te levar para um novo nível. Agora respira fundo e se acalma mais uma vez. Diminui a pressa. Diminui a ansiedade. Porque aquilo que é seu vai chegar. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir e ninguém pode impedir. Nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma dificuldade. Nada pode parar aquilo que Deus já determinou. Então não tenha medo. Mesmo que o cenário não esteja favorável, mesmo que tudo pareça incerto, confie, porque Deus já está no controle do que está por vir. E muito em breve, você vai viver um novo tempo. Um tempo de paz. Um tempo de resposta. Um tempo de vitória. E quando esse tempo chegar, você vai entender que Deus nunca te abandonou. Ele apenas estava preparando algo maior. E quanto mais você caminha, mais você começa a perceber que nada foi por acaso. Cada detalhe da sua história, cada momento que você viveu, tudo teve um propósito. Até aquilo que você não entendeu, até aquilo que te fez questionar. Deus estava ali, agindo, permitindo, moldando você. Porque existe algo muito importante que você precisa entender. Deus não está apenas interessado no que você quer receber. Ele está interessado em quem você está se tornando. E o processo transforma. O processo ensina, o processo fortalece, o processo prepara. E é por isso que nem tudo acontece rápido. Porque se acontecer antes da hora, pode se perder. Mas quando acontece no tempo certo, permanece. Agora pensa nisso. Quantas coisas você já superou? Quantas fases difíceis você já venceu? Quantas vezes você achou que não ia conseguir? E mesmo assim, conseguiu? Isso não foi sorte. Foi Deus. Foi Ele que te sustentou. Foi Ele que te deu forças. Foi Ele que te levantou quando você pensou em desistir. E Ele continua fazendo isso agora. Mesmo que você não perceba, você ainda está sendo sustentado por Deus. Agora, talvez você esteja esperando uma resposta. Algo específico. Algo que você tem pedido há muito tempo. E a ansiedade começa a crescer. Mas Deus está dizendo, calma, tudo está sendo preparado. Nada está esquecido. Nada está perdido. Nada saiu do controle. Eu estou cuidando de tudo. E quando chegar a hora, você vai ver que valeu a pena esperar. Vai ver que o tempo de Deus é perfeito. Vai entender que se tivesse acontecido antes, não seria tão bom quanto vai ser. Então desacelera o seu coração. Não tente apressar o que Deus está preparando com calma, porque aquilo que vem de Deus vem completo, sem faltar nada, sem quebrar nada, sem sair do lugar. Vem perfeito. E você vai viver isso. Você vai experimentar isso. Você vai testemunhar isso. Mas até lá, permaneça. Continue firme. Continue confiando. Continue acreditando. Porque Deus não falha. E Ele não te trouxe até aqui para parar agora. Ele vai continuar. Ele vai completar. E Ele vai te levar até o final. Ele vai continuar. Ele vai completar. E Ele vai te levar até o final. Porque Deus nunca abandona quem confia nele. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi Deus te trazendo. Foi Deus falando com você. Foi Deus tocando no seu coração. Agora, feche os seus olhos por um instante. E vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença. Com fé, com humildade e com confiança em Ti. Tu conheces a minha vida. Tu conheces o meu coração. Tu sabes de tudo aquilo que eu tenho enfrentado. Nada está escondido dos Teus olhos. Pai, se existe algo dentro de mim que precisa ser restaurado, restaurar agora.
Se existe algo quebrado, conserta agora. Se existe algo fora do lugar, alinha agora. Senhor, acalma o meu coração. Tira toda a ansiedade. Tira todo o medo. Tira toda a preocupação. E coloca dentro de mim uma paz que vem de ti. Uma paz verdadeira. Uma paz que permanece, mesmo no meio das dificuldades. Pai, fortalece a minha fé. Mesmo quando eu não entender. Mesmo quando eu não ver. Mesmo quando tudo parecer difícil. Me ajuda a continuar confiando. Porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás cuidando de tudo. Eu sei que nada foge do teu controle. Senhor, abre caminhos onde não existe caminho. Move aquilo que está parado. Libera aquilo que está travado. E coloca tudo no lugar certo. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. Eu sei que o melhor ainda está por vir. Agora juntos. Vamos orar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se essa oração falou com você, se você sentiu a presença de Deus, se inscreva no canal, aperte o joinha e ative o sininho, para não perder essa corrente de oração todos os dias. E lembre-se, esse canal não fala de religião. Aqui é sobre Deus, sobre fé, sobre esperança, sobre transformação de vida. E escreva nos comentários. Amém! Porque Deus está cuidando de tudo.